Oi, gente! Meu nome é Fessari Bastos e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo sobre o Instituto Federal, já que é um pouquinho mais requisitado do que qualquer outro assunto. E hoje eu vim meio que trazer um passo a passo do que tu tem que fazer para passar no Instituto Federal. São ações que tu pode fazer desde agora que eu digo é janeiro, que é quando eu estou gravando o vídeo. Enfim, que tu pode fazer desde antes mesmo do processo seletivo começar. Eu espero que vocês gostem. Todos esses passos eu fiz com base no que eu passei e algumas pesquisas que eu fiz para tentar realmente atingir mais pessoas, para não ficar só num tipo de processo seletivo. Dito isso, vamos pro vídeo. Primeiro passo, gente, é assim: se organizem com as datas. Se, por exemplo, tu quer tentar o processo seletivo pro ano que vem, já se organiza desde agora, desde antes mesmo o processo seletivo começar. Normalmente, esses processos começam em setembro, outubro, alguns dependendo em agosto. Então já marca no teu calendário, já coloca para despertar lá para setembro uma data específica, por exemplo, aqui é quando começa o processo seletivo, dá uma olhada na rede social. E sim, gente, sigam todas as redes sociais do teu campus, da tua cidade, porque é lá que normalmente eles divulgam tudo sobre o processo, quando vai começar, as datas, enfim. É lá que vocês vão ficar atentos aos detalhes, pelo menos agora de início. Já indo para o segundo passo, gente, que é quando começa já o processo seletivo. Normalmente, um dos primeiros passos que eles colocam no site é para solicitação de isenção de taxa. Eles publicam um edital falando o que tu tem que ter, os documentos necessários, requisitos, e logo depois tem o período de solicitação. Isso aqui aconteceu em setembro, se eu não me engano, então pode realmente variar, como eu disse. Por isso que é bom dar uma olhada nos editais do ano anterior, para vocês terem já uma ideia de datas aí na tua cidade. Mas enfim, aqui foi por setembro, em setembro eu não estava a par, então eu nem tentei a isenção, mas eu tive amigos que conseguiram, fizeram tudo certinho, levaram os documentos. Alguns tudo é feito pela internet, outros tu tem que estar lá presencialmente para entregar alguns documentos, enfim. Todas essas informações vão estar no edital. Terceiro passo, gente, já é mais direcionado ao processo seletivo em um todo. Como assim? É publicado o edital do processo seletivo do ano e é lá que tá tudo que vocês precisam saber. Informações, cronogramas, tudo sobre como funciona a seleção, tudo como funciona a matrícula, documentos importantes, documentos necessários, informações sobre as cotas, legenda de cotas. Gente, é o edital que vocês precisam realmente parar para ler, pelo menos tu e o responsável, porque eu não li. Então eu perdi muito detalhe, muitas informações que eu fiquei sabendo só mais tarde e acabaram até atrasando algumas coisas. Nesse edital que vai estar o cronograma de quando vai ser a prova, divulgação de gabaritos, divulgação da primeira chamada, enfim. Por isso que realmente tentem ler esse edital, gente. Nem frisando realmente, esse edital é uma coisa importante. E também tentem reler editais antigos, até porque um edital para outro não muda muito se for o mesmo tipo de processo seletivo. Aqui no nosso campus, atualmente é sorteio, então obviamente o edital deve ter mudado completamente alguns requisitos. Então, se é o mesmo tipo de processo, então sim, vai lá e dá uma olhada em editais de processos antigos dos anos anteriores. O quarto passo, gente, já é mais direcionado às inscrições. Todas as informações sobre as inscrições também vão estar no edital do processo seletivo. Deem uma lida e uma relida. E normalmente a inscrição é feita pelo site. Aqui foi pelo site. Eu tinha que estar com meu CPF, minha identidade do lado para colocar informações minhas. E ele gerava um boleto para aqueles que não pediram isenção de taxa. Para aqueles que eles pediram, só gerava mesmo o número de inscrição. Como eu não tinha pedido a isenção, eu tive que pagar o boleto até uma determinada data, aí sim minha inscrição estaria valendo. Lembrando, gente, que é muito bom vocês darem uma olhada na lista de candidatos homologados. Porque, assim, caso o teu nome não esteja naquela lista, que eles divulgam sempre um pouco depois da data limite de pagamentos de taxa, se o teu nome não estiver ali na lista, vocês vão ter que recorrer. O que aconteceu? Meu pagamento não entrou? Então vai lá no instituto para tentar resolver isso a tempo de tu ou teu filho, enfim, fazer a prova e participar realmente do processo seletivo. Tendo o teu nome lá, bonitinho, tudo certinho, ok. Vamos pro próximo passo. O quinto passo, gente, já é mais relacionado à prova. Dividindo aqui rapidinho entre preparativos da prova e o dia da prova mesmo, nos preparativos tem todos os conteúdos que vão estar escritos todos lá no edital do processo seletivo. Novamente, o edital entrando aqui, frisando novamente que ele é muito bom, dar uma lida, uma relida. Vão estar conteúdos desde o primeiro ano do fundamental ao nono ano do fundamental. Obviamente não é tudo que cai na prova,
mas é bom vocês darem uma olhada em tudo sim, porque não tem como adivinhar o que vai cair na próxima prova. Se vocês forem ver provas anteriores dos teus campos, pode ser que sejam perguntas completamente diferentes de tópicos completamente diferentes, mas isso não tira o fato de que sim é bom vocês tentarem refazer provas anteriores na tua casa. Fecha o quarto, fala que tá estudando, fica 2, 3 horas enfurnado, para vocês realmente se acostumarem pelo menos com essa ideia de tentar. Eu tentei várias provas, só que eu colocava um fone de ouvido, ficava no quarto da minha mãe fazendo a prova ali, bonitinho, rabiscando, ou às vezes de noite, que era quando eu me concentrava mais, tentava no meu quarto ali antes de dormir fazer várias questões. E isso me ajudou muito. Outra coisa, para campos que tem redação, sempre quando chegar mais perto da data de prova, tentem pesquisar assuntos que estão na mídia, principalmente na tua cidade, o que está passando, acontecimentos, enfim. E tentem fazer redações antes mesmo do processo seletivo. Se por um acaso tu tá vendo esse vídeo meses antes do processo seletivo se iniciar, vai lá e tenta fazer redações, mostra pro teu professor, pra tua professora de português, pede ajuda, pede auxílio, porque redação também eu sei que em muitos campos vale metade da nota, enfim, ajuda muito. Uma dica assim de estudo rapidinho, eu foquei em várias coisas que eu não tinha facilidade em questão de conteúdo. Por exemplo, eu tinha dificuldade em crase, então eu fui lá e estudei mais crase. Eu tinha dificuldade em física e química, então eu fui lá e dei um enfoque em física e química falando com a minha professora. Não estou dizendo que eu deixei de lado assuntos que eu já tinha meio que um domínio. Não, eu foquei também. Só que eu tentei ir atrás daquilo que eu não tinha domínio. Isso me ajudou muito, principalmente em questões de física e química. Mas enfim, tenta se adaptar com o teu estilo de estudo. Se tu gosta de estudar assim assado, estuda assim assado. Mas tentem se preparar, porque não é todo mundo que passa chutando tudo. Muita gente se prepara anteriormente assim. Também um dos preparativos para a prova, gente, é a divulgação do local e data. Quando sai aquele edital do processo seletivo, normalmente não está lá nada sobre o local da prova, somente a data. Mas está sim a data de divulgação do local de prova. E é bom vocês prestarem atenção sim, porque como por exemplo, no nosso campus os alunos foram divididos em salas. E muitos alunos, quando chegaram na hora de fazer a prova, estavam perdidos completamente, não sabiam que sala ia. E isso pode dificultar tanto para os professores, né? Pode acabar atrasando alguma coisa. E para ti, tu fica ali angustiado, preocupado, que sala que eu tô, em que sala que eu tô. Então, assim, gente, é muito bom vocês darem uma olhada antes na lista de locais de prova, em que sala tu ficou, para quando chegar lá, simplesmente ir pra tua sala, bonitinho, e lá com calma. Passando então agora pro que pode levar no dia da prova. É a caneta, que é meio obrigatório, o teu número de inscrição e um documento de identidade. Porque assim, por exemplo, eu cheguei lá na sala número 3, eu mostro minha identidade, tal, entra. Pode também levar, gente, um lanche, uma água, mas tudo isso tu só vai poder ingerir, comer com um professor saindo na rua contigo, depois tu retorna para a sala. Mas isso não aconteceu com a gente, mas pode. Os celulares, gente, quando a gente chega, todo mundo recebe uma fitinha, uma etiqueta, onde a gente coloca o nosso número de inscrição, cola no celular e só pega no final. Por isso que também é importante o número de inscrição. Outro motivo da gente usar o número de inscrição ali na hora, quando a gente recebe o caderno de prova, ele pede o nosso nome e o número. Então a gente coloca bonitinho o nosso nome inteiro e o número de inscrição, e depois a gente pode até ficar com a prova, mas a folha de respostas a gente entrega para o professor. Gente, as regras são todas ditas pelos professores, tempo de duração, o que pode, o que não pode. Não sei, eu não lembro agora se eles falaram os critérios de desempate, acho que não, mas tudo isso, novamente, vai estar naquele edital lá do processo seletivo. Para quem não leu, eles repetiram tudo ali. Para quem leu, já estava sabendo, mas teve que ouvir de novo. Eu, por exemplo, não tinha lido, descobri tudo ali. Informações sobre a prova, tudo eu descobri ali na hora. Fazendo a prova, gente, uma dica que pode ser, assim, uma dica antiga, mas que é de muita utilidade. Tá com dificuldade numa questão, não te prende. Fica, acho que no máximo 2 minutos nela, já passa para a próxima. Por quê? Tem tantas questões para te fazer e tu vai ficar perdendo teu tempo numa só. Sendo que pode ser que outras tu tenha mais facilidade e termine em 1 minuto e nem isso. Então faz isso, vai terminando as que tu sabe e volta depois para essas que tu não descobriu, que tu tá com dúvida, que tu não se lembra. Porque daí tu tem todo o resto do tempo de prova para tentar fazer essas. Outra coisa, gente, insistam. Por mais que, eu não tô conseguindo lembrar essa, insiste mais um pouco. Tu tem 3 horas, pelo menos aqui foram 3 horas, para te tentar fazer essa, entendeu? Para te tentar, vou terminar, vou conseguir. Porque tem muita gente que simplesmente vai lá,
faz a prova por fazer e nem realmente tá tentando. Aconteceu de pessoas irem lá, em 10 minutos já estarem saindo porque chutaram tudo. Então vão lá, tentem, deem o seu melhor realmente, porque o não todo mundo já tem. Agora vamos todo mundo correr atrás do sim. Passando então depois, gente, que terminou a prova, foi embora com a caderneta ali de respostas, tudo mais, bonitinho. Já no dia seguinte, eles lançam o gabarito preliminar. Lembrando que é preliminar, vocês podem sim tentar, uau, essa eu acertei, mas é preliminar, não é todas as respostas que estão certas, que são realmente essa foi a certa. Mas lembrando, gente, que é um gabarito preliminar, ou seja, algumas respostas podem estar erradas. Mas logo depois, acho que umas 2 semanas depois, no máximo, é divulgado o gabarito definitivo, aí sim vocês podem realmente, essa eu acertei, essa eu errei, essa eu acertei, eu errei. Eu lembro que na primeira vez, quando a gente fez com o gabarito preliminar, deu 19. Aí na segunda já deu um número maior, que foi por acaso o que eu realmente acertei pra passar no IF. Quando saiu depois a lista, bonitinho, tava ali minha nota. E era aquela. Falando em divulgação de lista, já no final do mesmo mês, que foi em dezembro a prova, né? Já no final de dezembro eles divulgaram quem tinha passado em primeira chamada e também a data da matrícula, os documentos necessários, tudo necessário naquele edital do processo seletivo. Novamente, ele aqui. E aí foi assim, eu tive que imprimir todos os documentos necessários que se adequavam a mim, porque assim, haviam documentos que, tu é maior de 18, então pra mim não é. Menor de 18, né? Tu é tu e tua mãe que tem que assinar, então assim vai. Tudo isso varia com o tipo de pessoa, tua idade, também se tu entrou por cota, tem alguns documentos que são direcionados a cotistas, enfim. Tudo varia de pessoa para pessoa. E aí, gente, a gente entra no último passo, que é a parte da matrícula lá, bonitinho. O que eu tenho que fazer na matrícula? Tá, Fran, se eu não passei, sananã, fica aqui mais um pouquinho, porque tu ainda tem chance de passar, acredite. Voltando então para a matrícula. Alguns documentos, assim, mais básicos dos básicos necessários que eles pediram é a nossa identidade e uma cópia, comprovante de residência e uma cópia. Acho que, se eu não me engano, pediram também a identidade de um responsável, no caso foi da minha mãe, e uma cópia. E depois vários termos que estão lá no documento do edital do processo seletivo. Termo de utilização de imagem, termo de nananã, questionário socioeconômico, se eu não me engano também. Enfim, vários documentos que a gente teve que imprimir para entregar tudo no mesmo dia. Quem não entregasse os documentos faltantes teria acho que mais uns 2, 3 dias para entregar, e quem não entregasse seria desqualificado. Gente, assim, se são 30 vagas, as 30 vagas têm que ser preenchidas. Então, na primeira chamada, ocuparam 25. Ok, tem a segunda. Aí não ocupou tudo, tem a terceira, quarta e quinta. Aqui houveram 5 chamadas, mas eu sei que alguns campos se realizam só até 3. Então tem que ficar de olho nisso também. Porque logo depois que ocorrem essas chamadas, tem a chamada pública, que aí é no caso que varia também de local para local. Alguns campos ocorre assim, o IF, o campus da tua cidade, chama determinado número de candidatos. Tem 5 vagas, aí eles chamam 10, 15, 20 candidatos para comparecerem em um dia e em um horário com todos os documentos necessários para preencher essas vagas. Por quê? É aquele dia ali que eles vão preencher tudo. Aqui não teve isso, não precisou de chamada pública, porque é naquele dia ali que eles vão resolver tudo. Outros campos, gente, pedem que os alunos demonstrem interesse. Por exemplo, tem a chamada pública. Durante uma semana, alunos têm a chance de demonstrar interesse, que querem essa vaga. Alunos que não foram chamados anteriormente, né, deixando claro isso, têm a chance de demonstrar interesse. Eu tenho interesse, então tá, tu compareça tal dia, tal horário, com todos os documentos, que vai ter uma chamada nominal. Chamada nominal, gente, é literalmente de acordo com a lista de espera, algumas é por classificação, enfim. E aquela chamada pública é para realmente preencher todas as vagas, para não ficar nenhuma sobrando para começarem o ano letivo bonitinho. As chamadas públicas podem acontecer, tipo, em fevereiro, já vi em campus acontecendo em março, mas é literalmente ali no início, para eles conseguirem desenvolver com todos os alunos presentes no resto do ano. Esse foi o último passo, eu espero ter deixado claro pelo menos o que tu tem que fazer ao redor desse ano, ao redor dos meses de processo seletivo. Eu espero ter tirado algumas dúvidas, porque eu sei que tem muitas pessoas com dúvidas. Eu tive muitas dúvidas durante o processo seletivo e eu não me preparei novamente. Foi tudo por falta de atenção, porque se eu tivesse lido o edital, estaria tudo certinho. Mas eu espero, gente, que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz realmente com muito amor, muito carinho,
pesquisei tudo certinho para ver se eu conseguia trazer informações para vocês. Não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de compartilhar e comentar. Beijo, até o próximo vídeo.